Irmãos, eu queria começar dizendo que não existe nenhuma corrente teológica, não existe nenhuma tradição que venha da Reforma Protestante que realmente não acredite na doutrina da predestinação. Batistas, metodistas, presbiterianos, episcopais, todos eles acreditam em alguma forma ou algum tipo de predestinação. Por exemplo, quando houve a famosa discussão entre os arminianos e os calvinistas no século XVII, que convergiu no Sínodo de Dort, que discutiu a matéria, o que os arminianos estavam querendo era uma compreensão diferente da doutrina da predestinação. Os arminianos não negaram a predestinação. Tanto é que o segundo ponto do credo deles era que a predestinação e a eleição, ela era condicionada ao pré-conhecimento de Deus. Era um subtipo da presciência de Deus, porque Deus viu quem ia aceitar o Evangelho, esses ele predestinou. Então, eles criam na predestinação. Então, não tem como negar. Eu, por exemplo, apontei pelo menos 3 vezes aqui no texto onde aparece a palavra escolha e predestinação. Não tem como negar que é um tema que aparece na Bíblia, o vocabulário todo está presente na Bíblia. O que acontece é que os protestantes têm diferentes interpretações do que é que a predestinação e a eleição representam, mas não conheço nenhuma tradição ou nenhuma igreja histórica que nos seus documentos vá negar a predestinação. A própria Assembleia de Deus, mais recentemente, ela lançou um documento oficial. Antigamente, ela tinha as bases da Assembleia de Deus, cabia numa folha de papel, uma folha cabia. Depois, diante da complexidade do quadro brasileiro, eles resolveram fazer uma declaração de fé mais extensa. E lá eles falam em predestinação, só que eles entendem predestinação como presciência de Deus, mas eles não negam o conceito de que existe, de fato, uma eleição e uma predestinação. No que divergimos é apenas no critério de Deus. O que é que levou Deus, o que é que está por detrás do ato da predestinação? Por que é que estes são escolhidos para a salvação e esses não são escolhidos para a salvação? Então, na visão arminiana, no geral, é o nome que se dá, Deus escolheu estes para a salvação porque Deus viu que eles aceitariam o Evangelho quando tomassem conhecimento do Evangelho. Então, como Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele vê o futuro, Ele predestina quem Ele previu que aceitaria Jesus Cristo. Naturalmente, os calvinistas têm uma interpretação diferente. Na verdade, essa posição não é nem calvinista, ela é agostiniana, né? Antecede Calvino. E é essa que Deus escolheu não com base em nada que Ele previu, porque se o homem for deixado à sua própria escolha, nunca vai aceitar o Evangelho. A predestinação é resultado da escolha soberana de Deus e é incondicional, não é baseado em nada que Deus tenha visto ou previsto na criatura. Então, os dois lados creem em predestinação. A diferença é só no critério, no mecanismo, como é que funciona. Então, o que eu quero fazer aqui nessa noite é, a partir de Efésios capítulo 1, explicar por que a tradição reformada, calvinista, agostiniana, ela crê que a eleição, de fato, ela é incondicional. Ela não é baseada na presciência de Deus ou qualquer outra coisa. Antes de fazer a exposição, é preciso, então, explicar como nós entendemos as passagens que aparentemente dão a entender que a predestinação é de acordo com a presciência de Deus. Existem 2 passagens no Novo Testamento que são as mais conhecidas. A primeira é de Romanos, capítulo 8. No verso 28, que é um dos versos, já foi eleito como o verso predileto dos crentes. Também, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É óbvio, né? É óbvio que é o versículo predileto dos crentes. Aí ele continua, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha aí, a prova, dizem eles.
Está aí a prova. Os que de antemão conheceu, a estes predestinou. E na mesma linha, bota o dedão aí, segurando aí em Romanos, e você abre agora na 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Já no prefácio e saudação da carta, Pedro escreve o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Era assim que os cristãos se reconheciam e se chamavam, os eleitos. Apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Olha aí a prova, eles dizem, está vendo? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz sejam multiplicados e assim por diante. O que nós geralmente respondemos é que o pré-conhecimento de Deus, as palavras que são traduzidas como a presciência ou conhecimento de Deus, elas se referem geralmente a um conhecimento íntimo. Um exemplo do Antigo Testamento, e Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela engravidou e teve um filho a quem pôs o nome de Caim. Então não é assim, conhecer no sentido, oh, como está a senhora? Meu nome é Adão, o seu? Né? Conheceu as... Não, é um eufemismo, é um verbo, é usado ali para dizer que teve relações íntimas. O conhecimento é o conhecimento da nudez, da intimidade. Então, a palavra conhecimento, tanto no hebraico quanto no Novo Testamento, quando referida a um ato de Deus com relação ao homem, que Deus conheceu, não é que Deus tomou conhecimento pela primeira vez, mas que Deus teve um relacionamento, ou decidiu ter um relacionamento íntimo com aquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo, claro, no Antigo Testamento disso, no livro do profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 3, versos 1 e 2. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo... Isso é Amós profetizando em Israel e dizendo o seguinte: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Sabe qual é a palavra em hebraico? É a palavra para conhecer. Literalmente no hebraico está dizendo assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci. Então, como o tradutor sabe que conhecer, nesse sentido, significa resolver ter um relacionamento íntimo, ele já traduziu por escolher. Já traduziu por escolher, porque esse é o significado, esse é o sentido da palavra. Quando nós chegamos no Novo Testamento, então, naquelas duas passagens, tanto a de Romanos quanto a da 1 de Pedro, o melhor entendimento é esse mesmo. Os que de antemão conheceu, significa que Deus são aqueles que Deus, na eternidade, chamou para si, distinguiu para si, para ter com eles um relacionamento íntimo, como a palavra conhecer no Antigo Testamento significa. Então, a eleição baseada na presciência de Deus significa a eleição é baseada no desejo de Deus ou no propósito de Deus de ter um relacionamento com aquelas pessoas. Não é que Deus tomou conhecimento olhando no túnel do tempo, que um dia aquelas pessoas iriam levantar a mão aceitando Jesus e Deus então baseou a sua predestinação na decisão humana. Não. A segunda resposta que a gente dá é que Deus só pode conhecer aquilo que Ele decretou que existisse. Porque fora dos decretos de Deus não existe nada. Deus criou o mundo a partir do nada. Nada existe, tudo que existe, existe pelo decreto dele. Então, como é que nós podemos pensar numa realidade histórica onde criaturas vão tomar decisões próprias e que Deus apenas toma conhecimento delas e que resolve decretar a salvação delas com base nisso? Nós estamos admitindo que a história ela é autônoma e independente de Deus e que Deus apenas toma conhecimento do que acontece nela e baseia as suas decisões de Deus, nas decisões humanas. Então, a doutrina da eleição baseada na presciência de Deus, no nosso entendimento, ela não tem, primeiro, é má exegese, é não conhecer o que é a palavra pré-conhecer, presciência ou conhecimento representa tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
E é má teologia, porque vai dar ao homem uma autonomia que escapa aos decretos de Deus. Deus só pode conhecer aquilo que ele criou e determinou. Fora do decreto de Deus não existe história, não existe nada. O que existe acontece. O que existe, existe porque ele disse, haja isso, haja aquilo outro. Então, fora do decreto criativo de Deus, não existe realidade. Dito isso, então, vamos ver como Paulo trata dessa questão aqui, no capítulo 1, verso 3. Antes de começar, alguma coisa só para distrair a gente, né? A eleição incondicional é a segunda folha da tulipa. A tulipe, como vocês sabem, é a flor dos calvinistas, não é? E hoje o Natan estava me perguntando o que era tulipa, né? O que era tulipa? Como eu já disse, é pergunta de adolescentes, são as mais complicadas de todas. E aí eu tive que explicar para ele que tulipe é um acróstico, onde a primeira letra da frase, as primeiras letras de cada uma das 5 frases, formam a palavra tulipe, que são os 5 pontos do calvinismo. Total depravação, unconditional election, porque foi em inglês, não é? Eleição incondicional, limitada expiação, irresistível graça e perseverança dos santos. Então, juntando, você tem a palavra tulipa, que é uma flor muito bonita, vermelha, inclusive a flor nacional da Holanda. E aí eu perguntei se o Natan sabia qual era a flor dos arminianos. Silêncio total na mesa, né? Até o pastor Itamar ficou curioso, né? Respondi, é a margarida, pastor. Por que margarida? Eu disse, porque mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, não é? Então, é a flor dos irmãos arminianos, é a margarida. Essa foi horrível, não foi? Mas a eleição incondicional é a segunda pétala da tulipa, né? Vamos ver como o apóstolo Paulo trata com essa questão aqui. Essa sentença, essa frase que eu li para você, porque é uma frase só, vocês notam que não tem nem ponto, né? O máximo que tem um ponto e vírgula aí. Essa longa sentença de Paulo, que vai do verso 3 até o verso 24, é uma exposição que ele faz de como a Trindade envolveu-se no plano da salvação. De como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade, no tempo e no espaço, agiram em conjunto, em concórdia, para elaborar ou executar esse plano que redunda para o louvor e glória de Deus. Se você prestar atenção nessa sentença, do verso 3 até o verso 14, ela tem 3 partes. Cada uma delas se refere a uma pessoa da Trindade, terminando com a expressão para o louvor da sua glória. Então, a primeira parte fala da atuação de Deus Pai no plano da redenção, planejando a sua igreja, vai do verso 3 até o verso 5, terminando no 6 com a expressão para o louvor da glória de sua graça. A segunda parte da sentença vai do verso 6 até o verso 12, falando da obra do amado, Deus Filho, Jesus Cristo, de como ele executou esse plano que o Pai concebeu na eternidade, terminando com a expressão no verso 12, para louvor da sua glória. E a terceira parte fala do Espírito Santo, de como o Espírito Santo, através da pregação, chama e sela os eleitos de Deus, sendo a garantia de que Deus vai cumprir esse plano, e terminando no verso 14 com a expressão em louvor da sua glória. Então, essa é a estrutura da passagem que nós temos aqui. E vamos seguir, então, a estrutura, vendo cada uma dessas partes, cada uma delas se referindo à ação de uma das pessoas da Trindade na elaboração do plano da redenção. Quando Paulo fala da obra do Pai e da obra do Filho, é quando ele menciona a eleição e a predestinação. Então, a primeira parte, a obra do Pai, ou a ação do Pai na redenção daqueles que são seus, do verso 3 até o verso 6. Paulo começa dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele começa bendizendo a Deus pelas bênçãos que Deus já nos deu. Note o verbo no passado, ou no que a gente chama no grego, no perfeito. Perfeito é um modo do verbo grego, um tempo do verbo grego, que indica uma ação passada, mas com efeito constante no presente. Então, Deus nos tem abençoado.
Ele abençoou e os efeitos dessa bênção continuam a ser recebidos até o momento. Então, por isso, nós damos graças a Deus. E Paulo tem em mente, particularmente, aquilo que ele chama aqui de toda sorte de bênção espiritual. Todas as bênçãos vêm de Deus e, num certo sentido, todas as bênçãos são espirituais, mesmo aquelas bênçãos materiais, saúde, prosperidade, bens, descanso, segurança material aqui nesse mundo, tudo isso vem da parte de Deus. Mas quando Paulo fala de bênçãos espirituais aqui, ele tem particularmente em mente duas delas. A primeira ele menciona no verso 4, que é a escolha. Ele começa agradecendo a Deus pelas bênçãos com as quais ele nos tem abençoado, e a primeira delas, que ele menciona, e que também está no passado, e aqui já é num tempo chamado aoristo no grego, que significa uma ação completa ou uma ação que foi feita no passado e encerrada. É uma ação que a gente chama puntilear. Ela pode ser representada por um ponto, né? Deus fez alguma coisa. O que é que Deus fez? Verso 4. Deus nos escolheu. É a primeira das bênçãos espirituais que Paulo agradece aqui. Naturalmente, não é assim que funciona conosco, né? A gente, quando acorda que vai agradecer a Deus, a gente agradece a noite de sono, agradece o café da manhã, agradece o novo dia, agradece a cama fofinha na qual a gente dormiu, agradece o dia de trabalho que vamos ter pela frente. Mas Paulo aqui chama a atenção para o fato de que nós devíamos começar com as bênçãos espirituais, porque elas vão permanecer para sempre. Enquanto que as bênçãos materiais, como essas que eu descrevi, elas fazem parte dessa realidade do mundo presente, que é provisória, duradoura, efêmera, passageira, temporária, e não é nada comparada com, não são nada essas bênçãos materiais comparadas com as bênçãos espirituais, a começar da escolha. Escolher, a tradução está corretíssima, não é? Escolher significa distinguir de entre um grupo de coisas ou pessoas, um grupo para si e separá-lo dos outros. É isso que escolha significa. É o que fazemos quando vamos escolher um presidente. Tem vários candidatos. Você escolhe um e, naturalmente, passa aos outros. Você não escolhe os outros. Você distingue aquele outro como sendo a pessoa que você quer que seja o presidente dos demais. Então, Paulo está dizendo aqui que Deus nos escolheu. Quando ele diz nós, tem que lembrar aqui que ele está escrevendo para uma igreja cristã. Então, ele está se referindo aos cristãos. Então, quando ele diz que Deus nos escolheu, a categoria em nós aí são os cristãos. Ele olha para os cristãos, e é claro que ele está pressupondo que são cristãos verdadeiros, não fake cristãos, mas cristãos verdadeiros. Então, eles foram escolhidos. A ocasião, o meio dessa escolha, o critério dessa escolha, Paulo diz aí no verso 4, com a palavra nele. Nele. Quem é esse ele que ele se refere? Está no final do verso 3. Regrinha simples de gramática, que os pronomes relativos eles se referem à pessoa que está mais próxima dele anteriormente. O verso 3 termina dizendo que Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele diz, Deus nos escolheu nele, em Cristo. Nele aqui é uma referência a Jesus, em Cristo. E aqui, com isso, já se coloca o mecanismo da eleição. Ao dizer que Deus escolheu os cristãos em Cristo, Paulo está dizendo que a escolha não foi baseada neles, mas nele. Ou seja, não foi nos méritos das pessoas, atuais ou previstos por Deus, mas foi com base na obra realizada por Jesus Cristo, como vai ficar mais claro à medida que a gente avança no texto. Então, a escolha é feita em Cristo. Ela não é uma escolha baseada no mérito, na decisão, na escolha do homem, mas é feita com base na obra de Cristo Jesus. Em seguida, ele diz quando essa escolha foi feita. Ela foi feita antes da fundação do mundo. Isso com o objetivo de deixar claro que não foi com base em qualquer fato que a criatura tenha realizado, porque foi feito antes que houvesse mundo. Quando criatura não havia, quando não havia anjos, quando não havia homens, Deus escolheu em Cristo aqueles que Ele quis. Portanto, a escolha não é baseada em ações humanas, não é baseada em decisões humanas, porque, como Paulo diz, foi feito antes da fundação do mundo.
E a razão pela qual essa escolha foi feita, que é o ponto principal que ele deixou para o fim, é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A razão pela qual Deus, antes da fundação do mundo, olhando a humanidade, escolheu de entre a humanidade caída, pastor, você está lendo no texto. Não, é que Paulo faz as coisas ao contrário. Se eu fosse escrever Efésios, arrogância, se eu fosse escrever Efésios, eu começaria com o capítulo 2, que eu preguei ontem, porque fala da queda e do pecado de toda a raça humana. Aí, então, o capítulo 1 faz mais sentido, quando você vê que a escolha ela foi feita à luz do capítulo 2, que Paulo só vai mencionar depois. É porque ele está ansioso para começar a carta contando as boas notícias, né? Da eleição. A boa notícia da eleição. Mas essa escolha foi feita de entre a humanidade perdida. A prova disso é que ele diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante eles. Ora, isso pressupõe que o grupo do qual nós somos escolhidos não eram santos e irrepreensíveis. Não é verdade? Se o grupo de onde nós fomos escolhidos era santos e irrepreensíveis, quer dizer que Deus fez a escolha antes da queda, né? Na cabeça dele, né? Antes da queda acontecer. Mas na cabeça de Deus, a gente está tentando entrar no mistério aqui, que Calvino diz que a gente tem que tirar os pés, as sandálias dos pés, porque é terreno santo, não é? Mas os teólogos dizem que na sequência dos atos de Deus, a eleição e a predestinação vem depois da queda. Deus, olhando a humanidade caída, ele escolhe de entre a humanidade caída aqueles que ele quis para serem santos e irrepreensíveis perante ele. Então, essa é a razão da eleição. Essa é a razão da escolha. A escolha foi para isso. Deus queria um povo para si que fosse santo, em contraste com o resto da humanidade, e irrepreensível, em contraste com o resto da humanidade. E aqui você já tem uma resposta para aquelas pessoas que têm dificuldade em acreditar na eleição, com o seguinte argumento: se eu me convenço de que eu sou eleito, isso pode me levar a viver uma vida em pecado. Porque eu raciocino da seguinte maneira: se Deus já me escolheu, não importa de que maneira eu viva, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que a escolha, você está vendo aqui, ela foi para a santidade. Deus nos escolheu para sermos um povo santo. Claro que antes de ser santo, nós temos que ser salvos. Ele vai falar disso mais adiante. Então, Deus nos escolheu para nos salvar da nossa condenação, da culpa dos nossos pecados e do poder e da presença do pecado em nós. A única maneira pela qual você pode saber que você faz parte desses escolhidos é vendo se há sinais de santidade na sua vida. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, como diz o autor de Hebreus. Então Deus, antes, longe de ser uma doutrina que vai levar as pessoas a viver uma vida em pecado, a doutrina da eleição é um estímulo para você viver uma vida santa e uma vida irrepreensível diante de Deus. E aqui você já pode responder o seu amigo que diz assim: eu não quero acreditar nesse negócio de eleição, porque se eu acreditar nisso eu vou me sentir seguro e aí eu vou largar as rédeas e vou ter uma vida, vou me sentir tentado, vou sentir livre para pecar. Não vai não, porque o verdadeiro eleito, ele não usa a doutrina da eleição como capa para o pecado. Ao contrário, ele usa a doutrina da eleição como um estímulo para ele viver uma vida de santidade. Afinal, ele está entre aqueles que Deus escolheu para ser um povo santo, justo e irrepreensível diante dele. Então, essa é a primeira bênção daquelas bênçãos espirituais que Paulo mencionou no verso 3, que o apóstolo cita aqui. Mas ele tem uma segunda bênção espiritual que ele menciona, está no verso 5, que na verdade começa no final do verso 4. Você veja a pontuação. Final do verso 4. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. No verso 5, nós somos então apresentados pela primeira vez no texto a palavra predestinação. Ele nos predestinou. Qual é a diferença de escolher e predestinar, para que Paulo trate as duas coisas como se fossem distintas? É que na escolha, como eu disse, você faz uma distinção. Você separa um grupo do restante. Isso é escolher ou eleger. Predestinar é você
predeterminar o destino que aquelas pessoas teriam. Então, são dois atos diferentes. A escolha significa Deus dizer, eu quero esses. Predestinação é Deus dizer, esses serão isso. Deus, então, predestinou aqueles que ele escolheu, aqui vem, verso 5, para ele. Nossa, nessas duas palavrinhas está contida o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é esse povo que Deus escolheu e predestinou para ele. Ao dizer que predestinou para ele, significa que outras pessoas existem para outros propósitos, e não para o louvor, para a glória e o desfrute e o prazer de Deus. Pessoas que existem para si mesmas e, finalmente, para o juízo eterno e para a condenação. O privilégio da predestinação é esse, que fomos escolhidos e predestinados para sermos de Deus, que é o maior privilégio que pode ser dado a uma criatura. Nos predestinou para ele. E Paulo explica em seguida, ele expande o pensamento, dizendo no verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Escolheu, predestinou para serem filhos adotados. É isso que significa para ele. Por que filhos adotados? Porque, por natureza, nós não somos filhos de Deus. Isso nós vimos ontem. No capítulo 2 vai dizer que, por natureza, nós somos filhos desobedientes e filhos da ira. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção mediante o decreto de Deus, que nos escolheu e nos predestinou para isso. Então, esses escolhidos, eles são feitos filhos de Deus, mas adotados por Deus, porque nós não somos filhos naturais gerados, só tem um que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, Deus de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, o Filho unigênito de Deus, o seu amado. E só ele tem essa relação privilegiada com o Pai. Nós somos filhos adotados. E que privilégio para nós. Senão seríamos órfãos condenados à destruição eterna. E essa predestinação, verso 5, mais uma vez, Paulo diz, é por meio de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho, o que ele fez na cruz é que torna possível que esses escolhidos sejam adotados por Deus conforme o seu decreto, conforme a sua predestinação. Não for a obra de Cristo, não poderia haver adoção, isso vai ficar claro mais adiante. Mas é em Cristo que essas coisas podem acontecer. Irmãos, a doutrina da predestinação é um dos pilares da teologia reformada, que exalta a soberania absoluta de Deus na salvação. Não é uma invenção humana, mas uma verdade revelada nas Escrituras, que nos humilha diante da graça imerecida e nos enche de segurança eterna. Como diz a Confissão de Fé de Westminster, Deus, por seu eterno decreto, predestinou alguns à vida eterna em Cristo, para a manifestação de sua glória. Hoje, reflitamos sobre isso à luz da palavra, buscando conforto pastoral, não especulação árida. A base bíblica. Deus escolhe soberanamente. Em Efésios 1, 4, 5, Paulo declara: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui vemos que a predestinação não é baseada em méritos humanos previstos, mas no puro beneplácito de Deus, sua boa vontade soberana. Ele nos escolheu em Cristo antes da criação, não porque éramos dignos, mas para que fôssemos santos. Isso ecoa a depravação total do homem, mortos em pecados, Efésios 2:1, incapazes de escolher Deus por nós mesmos. A cadeia dourada da salvação. Romanos 8, 29 e 30 descreve o processo irresistível da graça. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Essa corrente dourada é inquebrável, da presciência eterna à glorificação final. Deus não apenas prevê, mas determina o fim desde o princípio.
Na visão reformada, a presciência aqui é um conhecimento amoroso e eletivo, não mero prever ações humanas. O objetivo? Sermos conformes à imagem de Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. A predestinação e a responsabilidade humana. Alguns perguntam, se Deus predestina, por que evangelizar ou lutar contra o pecado? A Bíblia responde com ambos os lados do mistério. Deus predestina os meios tanto quanto os fins. Em Romanos 9, Paulo defende a soberania, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, verso 15. Mas em Atos 17:30, Deus ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A predestinação não gera fatalismo, mas humildade e missão. Como Calvino ensinava, ela nos liberta do orgulho. A salvação é 100% graça, não obra nossa. O conforto pastoral da predestinação. Em Romanos 8:28, lemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para o eleito, nada é acidental, sofrimentos, provações, tudo contribui para o bem eterno. Se Deus nos predestinou à glória, quem nos separará de seu amor? Romanos 8:35-39. Essa doutrina traz segurança inabalável. Perseveramos porque Ele nos guarda. João 10:29-30. A predestinação não é um decreto horrível, como alguns dizem, mas uma verdade doce que glorifica a Deus e consola o crente.